Olá, está no ar o Semana Legislativa, nosso telejornal com resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana na Câmara Municipal. Veja os destaques desta edição. Projeto que prevê a criação de ações preventivas para evitar o risco de queimadas na cidade é aprovado na Câmara. Evento para debater políticas de proteção à vida é realizado no Legislativo. Confira os projetos discutidos em plenário e os assuntos que marcaram as sessões no nosso resumo da sessão. Outubro Rosa, a Câmara adere à campanha que tem como objetivo alertar as mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Projeto de lei que prevê os gastos públicos para 2018 já está em tramitação na Câmara. Seja muito bem-vindo, Semana Legislativa está no ar. Terça-feira foi dia de pinga-fogo durante a sessão e agora você confere um resumo com os principais assuntos abordados na tribuna. Esporte, saúde, serviços de manutenção nos bairros e segurança pública foram alguns dos assuntos abordados pelos vereadores durante o tradicional pinga-fogo na 58ª sessão do ano. Os 30 anos de criação da Pastoral da Criança, a ampliação do Banco de Alimentos no CEAGESP e o primeiro encontro de legisladores em defesa da vida e da família realizado na Câmara também foram lembrados pelos parlamentares. Ainda durante a sessão, os vereadores rejeitaram 4 requerimentos apresentados pelos vereadores Amélia Naomi e Wagner Balieiro. Os documentos solicitavam informações sobre vagas em creche, sobre o Fundo de Assistência Médica Medicamentosa e sobre a rede de saúde pública. Outros 300 documentos constantes da pauta foram aprovados. Confira a 58ª sessão na íntegra em nosso canal no YouTube. E todo mundo sabe que as queimadas causam prejuízos, né? Danos que às vezes podem ser irreparáveis. Um projeto aprovado na Câmara tem o objetivo de criar ações preventivas para evitar as queimadas nos parques e áreas verdes da cidade. Se tem fogo na mata, tem prejuízo na certa, para toda a natureza e também para nós, seres humanos. Os impactos das queimadas refletem na perda da fauna e flora, no desequilíbrio ambiental, além da poluição. Isso sem contar que muitas vezes são necessários anos para que a mata se recomponha. De modo a evitar esses danos, a Câmara aprovou um projeto do vereador Ciborgue, que pretende criar na cidade o programa de prevenção a incêndios, tanto nas APAs, áreas de proteção ambiental, quanto nos parques municipais. Olha para você ver o gasto que isso traz para a nossa comunidade e para a própria prefeitura e para o serviço público. Quando você tem uma queimada, primeiro, corpo de bombeiro. Tem que ir lá, você tira os homens do corpo de bombeiro para ir lá e apagar. Quantas espécies, animais e árvores que são perdidas, né, que morrem ali. Quanto tempo o meio ambiente vai demorar para ele voltar a ser o que era? Anos e anos. Isso não tem preço. E o preço pior é na saúde pública, porque quando você tem incêndio próximo de algumas comunidades, as crianças têm um problema respiratório, que elas vão para as UBS e para as UPAs para serem atendidas e fazerem inalação. De acordo com o projeto, entre as medidas de prevenção estão a aquisição de equipamentos de proteção ambiental, além da colocação de placas e avisos indicativos em áreas verdes. Ainda estão previstas campanhas educativas a serem realizadas com a população e em escolas públicas da cidade. Os temas abordados seriam formas de prevenção, origem dos focos, relação das queimadas com as estações do ano e proteção ao meio ambiente. Falta educação. Agora, educação também por parte do poder público. Agora, o poder público vai e ensina uma vez, aí o pai não passa para o filho, ou o filho não passa para o pai, ou o pai não quer saber. E quando ele não quer repassar ou compartilhar esse tipo de educação, fica difícil. E isso cabe tudo a quem? Ao poder público. Em vez do poder público estar investindo dinheiro numa outra coisa, numa outra situação, numa outra hipótese, não, ele tem que voltar a investir o dinheiro, fazer educação, fazer aplicação, coisa que ele não poderia está gastando dinheiro em outro lugar. Os trabalhos previstos na proposta devem receber suporte técnico tanto da Defesa Civil como das Secretarias de Planejamento e Meio Ambiente. Para fins de implementação do programa, o projeto também autoriza a Prefeitura a firmar parcerias com a iniciativa privada, seja para divulgação das campanhas como para aquisição de equipamentos e colocação de placas. No próximo bloco, Câmara cedia evento da Frente Parlamentar em Defesa da Vida, que debateu temas como políticas de proteção à vida e o aborto. E ainda confira os projetos aprovados na sessão da última quinta-feira. A gente volta já.
Olá, estamos de volta com Semana Legislativa. O projeto que trata da alteração das regras do regime de previdência do servidor municipal foi aprovado pelos vereadores na noite da última quinta-feira. Veja agora um resumo da sessão. Durante a 59ª sessão do ano, os vereadores votaram e aprovaram o projeto de lei que altera o plano de custeio do regime próprio de previdência do servidor municipal. O voto foi nominal e a proposta recebeu 11 votos favoráveis e 8 votos contrários. O assunto gerou debate e a sessão durou cerca de 6 horas. Servidores aposentados e pensionistas lotaram a galeria da Câmara. De acordo com o projeto da Prefeitura, a administração municipal fica autorizada a utilizar mensalmente o excedente de metas financeiras do IPSM, ou, em substituição, 2/3 dos rendimentos do Fundo Previdenciário para pagar aportes em caso de déficit entre arrecadação e despesa, com o pagamento de aposentadoria, pensão e auxílio-doença. Ainda durante a sessão, outros 6 projetos e 3 requerimentos foram aprovados por unanimidade. Dentre eles, o de autoria do vereador Fernando Petiti, que concede a medalha de mérito educacional professor Everardo de Miranda Passos à Associação Alfa para a Educação Especial. Outra proposta aprovada foi a de autoria do vereador Robertinho da Padaria, que concede a medalha Cassiano Ricardo a Daniel de Almeida Mendes. De autoria do vereador Marcão da Academia, foi aprovado o projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão joseense ao coronel da PM Luiz Alberto Rodrigues Silva. A 59ª sessão também contou com a aprovação de um requerimento do vereador Lino Bispo, que solicita à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que proponha ao governo do estado estudos para a extensão da linha férrea destinada ao transporte de passageiros de Mogi das Cruzes até Jacareí. Subscrito por vários vereadores, o requerimento da vereadora Renata Paiva, que pede atenção ao governo do estado para reajustar o valor praticado no repasse mensal da parceria mantida com a APAI de São José, também foi aprovado. Outros 17 novos projetos foram lidos e passam a tramitar, entre eles o Plano Plurianual de 2018 a 2021 e a Lei Orçamentária Anual para 2018. A íntegra desta sessão você confere no nosso canal do YouTube. A Câmara de São José foi sede do primeiro encontro de legisladores em defesa da vida. No evento, vereadores e autoridades discutiram políticas de proteção à vida e contra o aborto. No encontro foi proposta uma carta a ser enviada ao Congresso Nacional. Veja. Cerca de 200 pessoas estiveram presentes no plenário da Câmara Municipal de São José dos Campos para acompanhar o primeiro encontro de legisladores em defesa da vida e da família. Promovido pela Frente Parlamentar em Defesa da Vida, o evento reuniu representantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, associações, movimentos da sociedade e agentes públicos. Presidente da Câmara, o vereador Juvenil Silvério, que também preside a Frente Parlamentar em Defesa da Vida, abriu os trabalhos. Nós estamos vivendo, infelizmente, na sociedade, uma situação de prejuízo às famílias, né? Os valores familiares. Então, esse evento de hoje, ele que carrega toda uma energia, né, de vereadores, deputados, lideranças religiosas, de todos os segmentos, em favor da vida da família. Eu espero que com esse evento ele possa ser, então, luz em todos os lugares, em cidades das mais diversas, poder novamente fazer com que esse evento se multiplique em todos os lugares em favor da vida e da família. Os participantes assistiram a uma palestra do presidente da Associação Nacional Pró Vida e Pró Família e especialista em bioética, Hermes Rodrigues Neri, que teve como tema Legislação e Vida. Esse é o trabalho do movimento Legislação e Vida, fundado em 2005. Aqui na Câmara de São José dos Campos, esse 2005 foi um ano muito importante, porque aqui na Câmara eles fizeram uma votação vetando a pílula do dia seguinte, houve todo um movimento muito forte na defesa da vida. A Comissão em Defesa da Vida de São José dos Campos é muito forte, é muito atuante, muito comprometida com a questão da família. Os vereadores aqui sempre foram muito comprometidos. Então, mais uma vez, aqui em São José dos Campos, uma ação nesse sentido que vem se somar a outros em todo o país, em defesa da vida, em defesa da família. Após a palestra, o microfone foi aberto às manifestações do público.
4 pessoas se inscreveram para falar, entre elas o vereador Lino Bispo, que propôs a criação de uma frente parlamentar em defesa da vida do Vale do Paraíba. Quando a gente traz uma discussão dessa para cá, é sinal que a gente está, de fato, ouvindo a população e tentando refletir aqui para que a gente possa ganhar uma proporção. Daqui desse encontro de hoje, a gente percebeu que vai nascer uma situação nova na Assembleia, também de um encontro de legisladores pela vida e a família dos deputados. Então, acho que o resultado é muito positivo, né? A partir daqui da Câmara de Vereadores, a gente começa, então, um trabalho no Estado de São Paulo e a tendência é a gente subir até as decisões em Brasília, onde está, né, com certeza pelas leis ordinárias e também pelo Supremo Tribunal Federal. Desse evento vai sair uma carta, um documento, onde nós vamos enviar ao Congresso Nacional, porque afinal de contas é no Congresso Nacional que as leis são feitas e regem a vida da sociedade, né? Então essa carta, preservando sempre valores de vida e família, vamos levar para Brasília e lá, com deputados e senadores, fazer um lobby em favor da vida e da família. Autoridades religiosas também se pronunciaram sobre o tema. Se não tivesse sensibilidade com relação a esse tema na hora de elaborar, formular ou discutir projetos de lei, você corre o risco de gerar leis que não se comprometam com a vida ou pior, que afrontem a vida. Então isso é fundamental, é louvável e importantíssimo uma discussão como essa aqui na Câmara de São José dos Campos. A vida é um direito de todos, né, e que precisa ser defendida por todos. Penso que os parlamentares, trazendo essa reflexão para cá, eles estão ampliando esse discurso, né, e estão, inclusive, dando para ele mais força, mais vida. Então, é muito importante que isso aconteça e tomara que seja só a semente, né, que vai se alastrando e que vai produzindo muitos frutos nesse sentido, inclusive para que todos compreendam que os valores fundamentais do ser humano precisam ser conversados e defendidos por todos. A mesa foi composta ainda pela vice-presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto, doutora Elizabeth Kipman. Também estiveram presentes no evento os deputados estaduais Hélio Nishimoto e Padre Afonso Lobato, além dos vereadores Sérgio Camargo, Marcão da Academia, Ciborgue e Wagner Balieiro. Representando o prefeito Felício Ramute, o diretor de Relações Comunitárias Daniel Melo também compôs a mesa. De abrangência regional, o encontro contou ainda com a presença de vereadores das cidades de Cunha, Jacareí, Bananal e Garatá, Jambeiro, Lorena, Guaratinguetá e Sorocaba. E no próximo bloco, Câmara adere à campanha Outubro Rosa. Olá, estamos de volta com Semana Legislativa. O projeto de lei orçamentária para 2018 já chegou à Câmara. Agora, os vereadores têm até o final do ano para apreciar e votar a proposta. Entenda melhor o que é essa lei na reportagem. A leitura do projeto do orçamento foi feita durante sessão plenária. A matéria tem rito prioritário e deve ser apreciada até a última sessão do ano, antes do recesso parlamentar. A partir da leitura, abre-se o prazo de 8 dias para apresentação de emendas individuais, que servem para propor novas áreas de investimento e redistribuir parte da verba orçamentária. O orçamento de 2018 foi estimado em R$ 2,639 bilhões. O valor é um pouco menor do que o previsto no ano passado. O projeto é, na verdade, uma projeção da arrecadação do município e apresenta como a prefeitura pretende usar o dinheiro público. As áreas que irão receber os maiores aportes são saúde, com o equivalente a 691 milhões, e educação, com 579 milhões. Ainda estão entre as maiores fatias do orçamento as secretarias de manutenção da cidade e de gestão habitacional e obras. Para poder ser votado, o projeto ainda precisa ser analisado pelas comissões de Economia e Finanças e a de Justiça, que têm um prazo de 30 dias a partir da leitura para emitirem pareceres. A aprovação do orçamento depende da maioria simples dos votos, ou seja, 11 votos favoráveis dos 21 vereadores presentes. Este mês é dedicado às ações de conscientização sobre o câncer de mama. A campanha Outubro Rosa mobiliza mulheres de todo o Brasil para discutir a doença, que atinge cerca de 60 mil mulheres no país todos os anos. A Câmara também reforça a importância da mobilização. As cores da campanha iluminam o prédio da Câmara Municipal e a Torre do Relógio também.
É uma maneira de lembrar a todos sobre a necessidade da prevenção ao câncer de mama, o tipo da doença que mais mata mulheres no Brasil. De acordo com o INCA, são registrados cerca de 60 mil novos casos de câncer de mama no país a cada ano, sendo cada vez mais comum em mulheres jovens. Como o diagnóstico precoce é a maior garantia de cura, o poder público tem buscado reforçar as ações da campanha. O câncer de mama pode ser percebido a partir de pequenos nódulos na região dos seios. Por isso, a importância da mulher realizar o autoexame. Porém, o importante é detectar a doença o quanto antes. Por isso, os médicos alertam para a necessidade da mamografia, principalmente em mulheres acima dos 40 anos. Em São José, os encaminhamentos para os exames de mamografia são feitos nas UBSs da cidade. Todo o cuidado preventivo é importante, porque se descoberto precocemente, as chances de cura chegam a 95%. Alguns cuidados no dia a dia ajudam na prevenção. Procure evitar vícios como cigarro e bebida, opte por uma alimentação saudável, pratique atividades físicas regularmente e tente evitar o estresse. A conscientização também é fundamental, por isso, neste mês de campanha, todas as unidades da Fundas vão oferecer informações sobre o tema. Ainda nas unidades da Fundação, as mulheres poderão participar de palestras todas as quintas-feiras. E o Semana Legislativa fica por aqui. A gente agradece a sua companhia e até a próxima.